Imagina uma série que junta crianças de bicicleta, anos 80, governo fazendo experimento secreto e um monstro sem rosto saindo da parede da sua casa. Stranger Things virou um dos maiores fenômenos da Netflix. Mas por trás dessa história tem detalhes bizarros, decisões arriscadas e bastidores que a maioria dos fãs nunca ouviu falar. Hoje você vai conhecer 7 curiosidades sobre Stranger Things que vão fazer você olhar a série com outros olhos. E talvez até querer rever tudo desde a primeira temporada. Quase não se chamava Stranger Things. A primeira curiosidade é que Stranger Things quase teve outro nome e outra cidade. Lá no começo, o projeto dos irmãos Duffer se chamava Montauk, inspirado em uma cidade litorânea de Nova York, ligada a teorias da conspiração sobre experimentos secretos do governo. A ideia era que a história se passasse em Montauk, com aquele clima de base militar, escondida na praia, testes bizarros e desaparecimentos misteriosos. Só que a produção percebeu que filmar nesse lugar seria muito mais caro e complicado, e acabou mudando tudo para a cidade fictícia de Hawkins, em Indiana. Junto com a mudança de cidade, o nome também foi alterado. Eles queriam algo que soasse como um livro antigo de terror ou uma revista de ficção científica dos anos 80, até chegar em Stranger Things, que encaixa perfeitamente com o clima de coisas estranhas acontecendo numa cidade pequena. Se você reparar, isso combina até com a abertura da série, que parece capa de livro velho de Stephen King, com aquelas letras vermelhas aparecendo devagar na tela. 2. O Demogorgon era de verdade um cara fantasiado. Na sua cabeça, é fácil imaginar que o Demogorgon da primeira temporada é 100% computação gráfica. Mas uma das coisas mais legais é que o monstro foi interpretado por um ator de verdade, usando um traje prático bizarro no set. O ator Mark Steger vestia uma roupa pesada, com partes mecânicas e elementos verdes que seriam completados depois no computador. Ele usava pernas de pau e precisava se mover de um jeito bem estranho para dar aquela sensação de criatura de outro mundo, o que deixava as crianças realmente assustadas em algumas cenas. Isso faz muita diferença, porque o elenco mirim não estava atuando só olhando para um ponto imaginário, mas para um monstro que estava fisicamente ali na frente deles. Esse mix de efeito prático com CGI é um dos segredos para a criatura funcionar tão bem na tela, sem parecer um videogame. 3. O mundo invertido foi feito com materiais bizarros. Outra curiosidade é sobre o visual do mundo invertido. Aquela dimensão cheia de raízes, gosma e coisas penduradas não nasceu só dentro do computador. Uma parte enorme foi construída à mão nos estúdios. A equipe de arte usou cordas, mangueiras, espuma, macarrão de piscina, plástico bolha e vários materiais baratos, todos pintados e tratados com tinta gosmenta para criar aquele aspecto orgânico nojento. Com a iluminação certa, fumaça e pós-produção, tudo isso se transforma naquele cenário escuro, cheio de partículas no ar, que parece vivo e dominado pelo Vecna. Em algumas cenas, os atores realmente caminham no meio dessas estruturas, encostam nas paredes, desviam das raízes e sentem o cenário ao redor. Isso ajuda muito a vender a ideia de que o mundo invertido é um lugar físico, real e perigoso. E não só uma tela verde gigante. 4. A série é um grande easter egg dos anos 80. Stranger Things também funciona como um enorme jogo de referências aos anos 80. Desde o início, os criadores deixaram claro que se inspiraram em filmes como E.T., O Extraterrestre, Os Goonies, Alien, Conta Comigo, Poltergeist e várias outras obras de terror e aventura da época. Você vê isso nas bicicletas, na amizade entre as crianças, no estilo de investigação dos adultos e até na forma como o governo aparece como uma força misteriosa e fria. Tem cenas que praticamente homenageiam diretamente esses clássicos, como as crianças fantasiadas de caça-fantasmas, ou o jeito que Eleven é escondida e protegida, lembrando o E.T. sendo escondido na casa.
Até a trilha sonora e o sintetizador da abertura remetem à música eletrônica e às trilhas de filmes de ficção científica da época. Isso tudo faz com que, para quem cresceu nos anos 80, a série seja nostálgica. E para quem é mais novo, pareça um universo totalmente único, mesmo sendo cheio de homenagens. 5. A decoração usa objetos reais dos anos 80. Não é só na história que Stranger Things volta para os anos 80. A produção levou isso muito a sério na direção de arte. Os quartos das crianças, a sala das casas, as lojas e até as embalagens de produtos foram montados com brinquedos, pôsteres, jogos de tabuleiro e objetos típicos daquela década. Muitos desses itens são originais da época ou reproduções fiéis, como consoles antigos, revistas, action figures, embalagens de cereal e refrigerante com logo antigo. Esse tipo de detalhe aparece rápido na tela, mas o cérebro do espectador absorve e sente que aquilo é um mundo vivo, não só um cenário genérico. Se você pausar algumas cenas, principalmente nos quartos e na sala de jogos, dá para se divertir só identificando pôster de filme, jogo de tabuleiro e brinquedo clássico que a produção escondeu ali. 6. As crianças cresceram junto com a série. Quando Stranger Things começou, o elenco principal era realmente um grupo de crianças e pré-adolescentes. Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp tinham pouco mais de 12, 13 anos quando a primeira temporada foi gravada. Com o passar dos anos, o público acompanhou o crescimento deles não só dentro da história, mas também na vida real. Hoje, alguns já estão na faixa dos 20 e tantos anos, enquanto ainda interpretam personagens adolescentes presos em 1980 e poucos. Sites e portais vivem mostrando o antes e depois do elenco jovem, comparando como eles eram na primeira temporada e como estão agora, na reta final da série. Isso cria uma conexão diferente com o público, porque a sensação é de ter crescido junto com aquele grupo, como aconteceu com outras sagas famosas de cinema e TV. 7. Os bastidores são cheios de histórias estranhas. Para fechar, os bastidores de Stranger Things são quase tão estranhos quanto a própria série. Existem várias histórias de improvisos que entraram no corte final. Cenas reescritas por causa da química entre os atores e decisões de roteiro alteradas depois de ver a reação dos fãs. Reportagens contam, por exemplo, que alguns momentos engraçados e interações entre as crianças surgiram espontaneamente, e os diretores decidiram manter porque pareciam muito naturais. Também há relatos de longos dias de gravação no frio, sets cheios de fumaça artificial, sujeira, gosma e poeira, que deixavam o trabalho bem mais pesado do que parece na tela. No fim, essa mistura de planejamento, improviso e um pouco de caos controlado ajuda a explicar por que Stranger Things tem essa cara de produção gigante, mas ainda com coração de história de amigos jogando RPG no porão. Essas foram 7 curiosidades sobre Stranger Things, que mostram como a série vai muito além do que aparece no episódio. Se você curte esse tipo de conteúdo, vale já engatar no vídeo sobre a Millie Bobby Brown, onde dá para ver como a vida da atriz por trás da Eleven foi tão intensa quanto a personagem.